Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 21 de junho de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 44 minutos. Nós pedimos desculpas aí pelo atraso que ocorreu. Um problema de transmissão no Facebook, que não tinha imagem. E agora parece que nós conseguimos a imagem. Vamos transmitir de forma precária, mas vamos transmitir. Estamos estudando do referido livro, o livro segundo, no seu capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item é o de número 8, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Esse resumo teórico é escrito por Kardec, é um resumo um tanto quanto longo, bastante longo, dá 1, 2, 3 páginas e meia, mas bastante interessante e bastante elucidativo. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, entre algumas pessoas dotadas de organização especial, pode ser provocada artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere, do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. Nós já comentamos bastante a esse respeito, né? Quem quiser saber mais a respeito dessa diferença, espontâneo e do natural, é só ver os nossos encontros de estudos passados aí que vão saber com maiores detalhes. O sonambulismo natural é um fato notório, que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso de seus fenômenos. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Dizem que os charlatões o têm explorado. Mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. A preocupação de Kardec ela é constante com esse problema do charlatanismo, porque pelos malabarismos, pela capacidade de envolvimento das pessoas, você pode burlar esse tipo de coisa, assim como se burla qualquer coisa na ciência, né? Qualquer fenômeno na ciência. Há um caso nosso aqui, Tupiniquim, brasileiro, muito conhecido, se eu não me engano foi promovido por Fernão Dias Paz, se eu não me engano, foi um dos bandeirantes. Chegou numa tribo, ele estava atrás de uma jazida de pedras preciosas, e chegou numa tribo que ele sabia que havia as pedras preciosas, ou Domingo Jorge Velho, foi um dos dois, Fernão Dias Paz ou Domingo Jorge Velho. E os índios não queriam dizer, porque eles estavam enfeitados com aquelas pedras, se eu não me engano eram esmeraldas, e eles não queriam contar, não queriam dizer onde estava a jazida. Ele pegou um pouco de álcool, que ele possuía, colocou num vasilhame, falou: vocês estão vendo aqui a água? Se vocês não me disserem aonde é a jazida, eu vou colocar fogo nesse rio seu de vocês, vocês vão morrer tudo de sede. E ele pegou, riscou um fósforo, colocou fogo no álcool, e os índios, sem saberem o que estava acontecendo, acreditaram no bandeirante e entregaram a jazida de pedras preciosas para ele, de esmeralda para ele. Então, é possível burlar qualquer coisa, desde que quem esteja vendo do lado de lá seja ignorante desse fato. Por isso que o Espiritismo, como ciência, tem que ser estudado pausadamente, de uma forma intensa, de uma forma pacienciosa, detalhadamente, para que a gente não venha a ser enganado. Muitos, aí eu vejo isso aí pela internet, pessoas que são ligadas à página do nosso Facebook,
Isabel Teixeira, não tem som, Isabel? Deixa eu ver aqui. A Isabel está dizendo que está faltando o som. Meu Deus, só faltava essa agora. Tá triste aqui, Isabel. A gente está transmitindo precariamente e realmente não tem o que fazer, viu, Isabel? Nós estamos transmitindo pelo YouTube também. Se você quiser entrar na nossa página no YouTube, Associação Jauense de Estudos Espíritas, por favor, entre lá. Estou vendo que pelo Facebook nós não vamos conseguir nada hoje. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para fazer. Não. Desculpe, viu, Isabel? A gente realmente lamenta muito, porque a gente se esforça tanto para fazer as coisas de forma correta e acaba acontecendo essas coisas, né? Muito bem. Então, dando continuidade, a gente vê muita gente aí pela nossa página no Facebook que acredita em coisas maravilhosas e sobrenaturais, sobretudo ligada à coluna espiritual, aquela questão do umbral, né? Uma questão muito mal colocada, tudo coisas divulgadas através de romance e que são fantasiosas, não pertencem para a realidade, porque estão em contraposição àquilo que é ensinado pelos espíritos superiores. Então Kardec sempre se preocupou muito, porque ele recebeu muitos ataques. No começo, 6 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, foi escrito Os 4 Evangelhos de Mustang, que era uma tentativa de ir contra aquilo que era ensinado pelos espíritos superiores. Então, essa é a preocupação de Kardec nesse sentido. Sempre ele recomenda, nunca dissemos que esta ciência fosse fácil. Palavras de Kardec em relação à doutrina dos espíritos. Por isso que ela requer estudo, dedicação, empenho, vontade, para que as pessoas possam compreendê-la na sua integralidade e no conteúdo original, que foi ditado pelos espíritos superiores, e não como querem aí os pseudo-sábios, encarnados e desencarnados, impor uma doutrina que não é a doutrina dos espíritos e chamá-la de doutrina dos espíritos. Dizem que os charlatões o têm explorado, mais uma razão para que não seja deixado em suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas, enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fatos não há argumentos, ele se firma, apesar da má vontade de alguns, e isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela central. E, quando lá estiver plenamente firmado, será necessário conceder o direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. E é nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se encontra a descoberto. Por que razão? Porque nesse fenômeno do sonambulismo, o próprio espírito se desliga parcialmente do corpo e dá notícias do mundo espiritual, como se ele tivesse acordado, né? Quer dizer, é uma prova patente de que existem duas coisas no homem diferentes: a alma, o espírito e o corpo, né? O espírito e o corpo, duas coisas completamente distintas. E ele fala de coisas que ele não tem conhecimento como encarnado, né?
Quer dizer, isso é uma prova patente. E a comprovação, né? E a comprovação da vivência dele na erraticidade nesse momento, né? Exatamente. Exatamente. É uma comprovação inequívoca, né, da ação do espírito durante aquele momento, naquele momento, né? É uma ação inequívoca, não tem como haver equívoco, né, nesse aspecto. Mas, de qualquer maneira, como ele diz aqui, enquanto a ciência não toma pé da situação, não se interessa por isso, né, a gente tem que aguardar a ciência se interessar por isso para poder comprovar, como o Espiritismo comprovou, não é, esse fenômeno, que não é um fenômeno sobrenatural, mas sim um fenômeno que está dentro das leis naturais. Ora, um dos fenômenos pelos quais ele se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre e à vontade dos experimentadores, como através dos olhos. Aliás, nada se dá à vontade de quem faz experiência com a doutrina dos espíritos. É por isso que ele é entravado na ciência, é por isso que ele é mal aceito pelos cientistas, porque o cientista está habituado a fazer experiência da maneira que ele quer, no momento em que ele quer. Ele pega um pedaço de matéria qualquer, um elemento material qualquer, leva para o laboratório e faz experiências, N experiências, no momento em que ele quer fazer essa experiência. E com os espíritos é diferente. Por quê? Porque o espírito tem vontade. O espírito é um ser que tem vontade. E ele pode, naquele momento, pela sua vontade ou não, promover ou não o fenômeno. Né? Então, há uma necessidade de reiteradamente se realizar aquela experiência e muita observação, muita calma, muita paciência para se realizar aquelas observações, para, num determinado momento, né, conseguir visualizar, ver, comprovar aquilo que acontece. E mais um detalhe, né, Luiz? O experimentador, nessa hora, que tem uma visão materialista, somente materialista, ele vai para a pesquisa, ele vai para a experiência já desacreditando que vai dar certo. Exatamente. Exatamente. Vai com o preconceito, né? É o preconceito daquele que não tem conhecimento, né? Esse é o grande problema, porque normalmente o preconceito é gerado por isso mesmo, pelo desconhecimento, né? Então, vamos lá. Seria de admirar que os meios, sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe um instrumento? A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as deles. É preciso julgá-los em si mesmos, e não por analogia. Você não pode comparar aquilo que o espírito promove com todo o resto que você conhece, porque o que nós conhecemos é material, é matéria. Não é? Não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com fenômenos espirituais. São coisas distintas, por isso que as ciências são distintas. A ciência clássica, a ciência que se conhece, que o homem conhece, trata da matéria. O espiritismo trata do espírito. São duas coisas totalmente distintas, por isso que os fenômenos materiais são regidos por leis completamente diferentes dos fenômenos espirituais, que são regidos por leis relativas aos espíritos e não à matéria. A causa da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural são as mesmas. Um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser corpóreo que existe em nós e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em toda parte,
a que a sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo, à semelhança de um efeito telescópico. Quer dizer, ele não está observando com os olhos, não é? Não é como se ele tivesse uma luneta e enxergasse ao longe, não. É a alma, é o espírito dele que se transporta até aquele local e que visualiza aquilo que está visualizando em tempo real. Por isso que ele chama de essa situação de... deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, que eu esqueci o nome agora. Clarividência. A clarividência, a diferença da clarividência e da vidência é exatamente essa. Um clarividente não é um médium. Um clarividente é aquele que vê em tempo real aquilo que está acontecendo naquele momento. O vidente pode ver, se for permitido, no futuro e no passado. Não é? Essa é a diferença entre clarividente e vidente. Muitas pessoas se atribuem o nome de clarividente achando que estão fazendo um fato excepcional e tal, e não tem nada de excepcional nisso, né? Todo mundo pode ser clarividente em algum momento da vida por alguma necessidade, né? A clarividência ela ocorre em estado de vigília. Pode ocorrer em estado de vigília dependendo da circunstância. Um trauma, por exemplo, né? Um trauma pode suscitar essa possibilidade, né? Mas mais comum em erraticidade. Mais comum é no caso do sonâmbulo e do estático, né? Ou então quando o sonâmbulo é por meio natural ou por meio magnético, ele é colocado naquela situação e ele vê no mundo dos espíritos. Mas ele não está vendo, ele não está tendo uma vidência, ele está tendo uma clarividência, ele está vendo na linha do tempo, aquilo que está acontecendo naquele momento. Um terremoto lá na China, não sei aonde, o clarividente pode ver aquilo e relatar esse fato. No momento em que está acontecendo. Isso é clarividência. Ele os vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem. Está vendo aquilo que ele está explicando? O que ele vê presente, aquilo que está acontecendo no momento, no presente. Como se estivesse no lugar em que elas existem, que elas estão acontecendo. Porque a sua alma lá se encontra realmente. Eis porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações. Porque o que recebe a sensação e o que demonstra aquela sensação é o espírito através do corpo. Ele recebe através do corpo e manifesta aquilo através do próprio corpo. Como ele não está presente, ele fica impedido de manifestar. Ele fica privado dessas sensações. Ele não está presente, ele está ligado ao corpo por aquele fio magnético, aquele fio fluídico que a gente sempre comenta, né? Mas ele não está presente, ele está distante. Até o momento em que a alma se reapossar dele. Tá vendo? Ele retorna para o corpo, se reapossa do corpo, né? Aí ele vai vai vivenciar tudo aquilo que o encarnado normalmente vivencia, né? Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Ele não fica indefinidamente nessa situação. Ele tem que retornar para o corpo. Essa é a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. O que pode acontecer? A atividade não acontece só na matéria, ela acontece também no mundo espiritual, né? Aliás, muito mais intensamente no mundo espiritual do que no mundo material, né? O poder de lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tenha atingido.
e é ainda mais ligado à matéria, da qual sofre a influência. Essa é a causa porque a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível. Ele faz esse alerta para nós que nós devemos acreditar em tudo aquilo que um sonambúlico ou que um estático revela, não é? Porque ninguém neste mundo é infalível, a perfeição não é deste mundo. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transforme em objeto de curiosidade e de experimentação. Né? Se não for uma coisa séria, bem conduzida, está sujeito a ser, as pessoas estão sujeitas a serem enganadas, sobretudo quando se tem muita curiosidade. Né? O curioso faz a coisa de forma empírica, sem conhecimento, e acaba gerando sérios problemas. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transmissão do pensamento como fio à eletricidade. Está vendo como se dá a comunicação entre os encarnados e desencarnados e vice-versa? Pelo pensamento, fluidicamente. Né? A transmissão é fluídica. O pensamento atua sobre o fluido e faz essa comunicação. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha, e isso que o torna eminentemente impressionável e acessível à influência da atmosfera moral em que se encontra. A atmosfera moral, é sempre bom lembrar que nós qualificamos a nossa atmosfera onde nós estamos, a nossa casa, o nosso carro, o ambiente de trabalho, pelo pensamento. É disso que ele está falando aqui. A atmosfera moral é os fluidos que estão vingindo, vamos dizer assim, que estão atuando no ambiente em que se encontra o espírito. Nós também percebemos isso, né? Quando vamos a um lugar, a uma casa onde houve uma discussão, ou uma briga, ou qualquer coisa, a gente sente um ambiente pesado. Por quê? Porque os fluidos estão mal qualificados. Foram mal qualificados pelos pensamentos, pela discussão, por tudo aquilo que aconteceu naquele ambiente. É muito comum a gente sentir isso. Nosso ambiente aqui está pesado. A gente costuma se referir assim. Né? É também por isso que uma afluência numerosa de espectadores e, sobretudo, de curiosos, mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesmas e não se desabrocham com toda a liberdade, como na intimidade e no meio simpático. Percebe o que ele está falando? Se ele estiver no meio simpático, no meio onde a atmosfera fluídica for favorável, aquilo se desenrola com facilidade. Se for adverso, ele vai ter truncado o desenrolar dessa manifestação, desse fenômeno. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Sensitiva não é médium, a sensitiva é aquela que promove fenômenos por si mesma, sem a ajuda dos espíritos. Sensitiva é isso. Coloca a mão sobre alguma coisa e o objeto começa a andar. A ação magnética do sensitivo sobre o objeto é que faz o deslocamento do objeto. Isso é um sensitivo. Sensitivo não é médium. Tem muita gente que chama o sensitivo de médium por ignorar, por desconhecer o que é mediunidade. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha.
Olha que interessante essa situação, né? É que no momento o ser corporal fala ao espiritual e no outro o ser espiritual fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma de suas existências corpóreas. Esquece-os em parte durante a sua encarnação, numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-se como espírito. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. Capacidade intelectual aparente. Isso é inerente a todos nós, a todos os espíritos. Nós temos uma capacidade intelectual como espírito, em função do conhecimento adquirido ao longo das diversas encarnações, e temos a aparente desenvolvimento intelectual como encarnado, porque ele está truncado pela grosseria do corpo. Isso vale para todos. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência em cada uma das suas existências corpóreas. Estou lendo de novo para o bom entendimento. Esquece-os em parte durante a sua encarnação, numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-os como espírito. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo em seu estado de vigília não permite, portanto, pré-julgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele pode auri-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, que nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Por essa figura de linguagem que ele está usando, ele está dizendo isso, que se a ciência dos homens, a ciência clássica, buscasse no conhecimento dos fenômenos espíritas a alma, antes de buscá-la dentro do corpo, eles já estariam muito mais adiantados do que estão. Porque a primeira coisa que se fez foi abrir o corpo para tentar encontrar o espírito lá dentro, a alma lá dentro. E não se encontrou, evidentemente, ela não está dentro do corpo, ela está fora. Tanto que se manifesta dessa forma. Se manifesta pelo sonambulismo, pelo estado de êxtase, pela clarividência que um sonambúlico pode revelar através do fenômeno. Então, se dedicassem a estudar isso, estariam muito mais avançados na própria ciência. Na ciência médica, na ciência psicológica, na ciência psiquiátrica, em todos os campos da ciência. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele. E essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a alma ou seu espírito, ou desse o nome que quiser também. Pode dar o nome que quiser, porque você tem os esotéricos, os místicos, os que estudam lá as religiões hinduístas e tal, que dão outros nomes, não tem problema, desse o nome que quiser. O espiritismo, a doutrina dos espíritos, dá o nome de alma ou espírito. Isso é espiritismo. O restante não nos interessa, mas desse o nome que quiser, e o fato é que você tem um segundo personagem distante do corpo.
E esse personagem não pode ser o corpo, porque ele está ali, no local em que ele ficou, e ele está revelando coisas que ele está vendo à distância. Alguma coisa tem que estar lá. E o Espiritismo chama isso de espírito ou alma. Não é? Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sob seus olhos e sob as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Então, é isso. O Espiritismo não se fundamenta em metafísica. Pelo contrário, ele se fundamenta em leis naturais. Não é? Por isso que ele é uma ciência. Não é? Porque não tem nada de abstrato na doutrina dos Espíritos. São leis comprovadas pela experiência. São leis que foram comprovadas por Kardec na experiência. E isso está nos livros de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Quem se dedicar a estudar isso vai perceber aquilo que eu estou falando. Ninguém está defendendo ninguém aqui, muito pelo contrário. Eu procuro uma inconsistência no Espiritismo há muito tempo para deixar de ser espírita. Porque é muita responsabilidade ser espírita. Estou buscando um jeito de deixar faz 50 anos, já não consigo. Porque não tem inconsistência, é tudo muito racional. É tudo muito verdadeiro. E isso não é imposto pela doutrina, mas é a nossa própria inteligência que capta essa verdade, o racionalismo da doutrina, e isso nos impede de dizer que aquilo não é verdadeiro. A não ser que você seja tendencioso, a não ser que você queira, de alguma forma, denegrir a doutrina espírita. Mas se você for verdadeiro, se você estiver em busca do conhecimento, não há como desdizer aquilo que os espíritos superiores ensinam. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Esse palpável devia estar entre aspas aqui, né? Porque não há como palpar a alma nem o espírito, mas palpável do ponto de vista da constatação do fenômeno e do fato. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres, ou seja, ela entra em estado de erraticidade, que não significa inferioridade, porque estado errante não tem nada a ver com erro. Erro é uma coisa, estado de erraticidade é o fato do espírito estar livre, sem corpo físico, andando, vagando por onde ele quiser, nos mundos, entre os mundos, sai do nosso mundo, vai para um outro, vai estudar, vai conhecer, vai ver o que lá acontece, e assim por diante. No êxtase, ele penetra num mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos. Quando ele chama os espíritos de espíritos etéreos, está dizendo sem corpo, sem o corpo físico, eles já são espíritos errantes, com liberdade total. Ele, o estático, o sonambúlico, ele não é um espírito etéreo, ele é um espírito ainda ligado a um corpo. Essa é a diferença. Com os quais entra em comunicação. Ele se comunica com os espíritos normalmente, porque ele está em estado errante, ele está sem corpo físico. Embora temporariamente ele está sem corpo físico, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites, que ela não poderia transpor, a alma, sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Rompendo esses laços, ele passa a ser um espírito etéreo, ou um espírito errante, um espírito sem corpo físico. Com esses laços, ele é um espírito encarnado, com limitações do espírito encarnado. Um fulgor resplandecente inteiramente novo o envolve. Harmonias desconhecidas na terra o empolgam. Um bem-estar indefinível o penetra. Ele goza, por antecipação, da beatitude celeste e pode dizer-se que passa um pé. Pode dizer-se que passa um pé
no limiar da eternidade. Ele fica com um pé lá e um pé cá. Se lá é muito melhor, o que acontece com a maioria dos sonambúlicos não quer voltar. Pode acontecer de não voltar. Se não tiver alguém que o incentive a voltar, ele pode não voltar. De tão bom que é estar em estado de erraticidade, estar livre, sem o corpo físico. Não é? Quem está encarnado aqui sabe o que eu vou dizer. Não tem um dia que a gente não levanta da cama que não tem alguma dorzinha. Pelo menos uma. Né? Tem que ter. Quer dizer, isso mostra que a gente está encarnado. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. A diferença do êxtase para o sonambulismo. O aniquilamento do corpo. Aniquilamento mesmo, parece que está morto. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais do que por um fio, que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do ser imaterial. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida como uma parada momentânea. Para ele, o bem e o mal, as alegrias grosseiras e as misérias desse mundo não são mais que fúteis incidentes de uma viagem da qual se vê feliz ao ver o termo. Olha a situação em que o sujeito vai se encontrar num estado de êxtase, quer dizer, é quase como que está morto, é muito próximo da morte. Por isso que ele fala que um esforço maior pode desligá-lo da matéria. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas. Verifica-se neles, às vezes, mais exaltação, fica empolgado com aquilo que vê, né? Fica exaltado, do que verdadeira lucidez. Ou, melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. Ele acaba se empolgando tanto que acaba não vendo a realidade, né? Acaba se deixando levar por essa empolgação. Isso acontece aqui na Terra com a gente, diuturnamente, né? A gente acaba se empolgando e acaba não vendo a realidade das coisas. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas, ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe vencê-la, para dominar o estático e, para tanto, se revestem aos seus olhos de aparências que o mantêm nas suas ideias e preconceitos do estado de vigília. Este é um escolho, um impedimento, uma coisa que atrapalha, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista. Você está encarnado normalmente andando pela rua e pode acontecer um estado de dupla vista. Vê um espírito, uma sombra, alguém passando rapidamente, isso acontece comumente com muita gente. Que dá aos que possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vêm, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constatando-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste, mesmo com os olhos
fechados. É muito comum a gente ouvir pessoas fazerem esse tipo de relato. Eu estava vendo uma coisa que eu não estava gostando, fechei os olhos e continuei a ver. Isso é dupla vista. Essa faculdade se afigura aos que a possuem tão natural como o de ver. Consideram-na um atributo normal que não lhes parece constituir exceção. A pessoa pensa que aquilo é normal, não tem diferença do estado normal dos outros seres. E, no entanto, há uma diferença grotesca. Né? Nem todos conseguem ver o que acontece no mundo dos espíritos. E aqueles que têm a dupla vista conseguem. E às vezes com uma nitidez muito grande, confundindo encarnados com desencarnados. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos atos, o que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos e ainda mais desenvolvida mostra acontecimentos já realizados em vias de realização. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase ou a dupla vista, não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma coisa. É sempre a alma que se separa parcialmente do corpo, temporariamente do corpo. Né? Por isso que eles são variações de um mesmo fenômeno, né? Em vários graus diferentes. Por isso que um é estático, o outro é sonâmbulo e o outro tem dupla vista. Mas todos eles se dão pelo afastamento temporário do espírito do corpo, embora esteja ligado por aquele cordão fluídico enquanto encarnado. Eis porque existiram desde todos os tempos. Desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos ou até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. Haviam chefes de reis, príncipes, comandantes de tropas que sempre levavam seu vidente para o campo de batalha. Isso acontece em todos em todo momento histórico da humanidade. Né? Napoleão fazia isso. Na Segunda Guerra Mundial, muitos fizeram isso. Em guerras, na Guerra Civil Norte-Americana, alguns comandantes fizeram isso, né? Sempre consultavam aquele que ele considerava seu xamã, ou seu médium, ou sei lá o quê, né? Mas sempre consultavam, devemos atacar agora? Isso aconteceu também, por exemplo, na Escócia. Né? Só ler a história da Escócia que vocês vão verificar isso. Então, em todos os lugares da humanidade, na China, em todos, sempre ocorreu esse fato. Se consultava aquilo que se considerava um ser diferenciado da humanidade, para que ele pudesse prever o sucesso ou o insucesso da batalha, de uma batalha, por exemplo. E nele se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais, que de sobrenatural não tem absolutamente nada. O homem é um espírito encarnado. Como espírito encarnado, ele permanece espírito. Ele não é diferente de um espírito, só que ele é um espírito com corpo físico. Se ele tiver alguma variação, né, na sua capacidade de penetrar o mundo espiritual, de entrar em contato com o mundo espiritual, ele vai perfeitamente conseguir visualizar aquilo que está acontecendo em tempo real, entrar em contato com os espíritos, conversar com eles, receber orientação, dar orientação se ele for superior moralmente, intelectualmente, e assim sucessivamente. E isso não tem nada de sobrenatural, desde que se conseguiu
deduzir as leis que regem esses fenômenos, aquele fenômeno deixa de ser um fenômeno sobrenatural para passar a naturalidade das coisas, porque se conhecem as leis. E quando Kardec escreve este, que ele chama aqui, eu vou ler exatamente aquilo que ele escreveu aqui, para não cometer nenhum erro, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Esse resumo teórico não é baseado em suposições, são experiências que Kardec fez ao longo da sua trajetória até aqui, né, no conhecimento espírita, para deduzir, né, é um trabalho ingente do mestre, de Allan Kardec. É um trabalho muito grande, uma dedicação imensa dele, pesquisando, observando, notando, anotando tudo aquilo que acontecia para poder deduzir. Isso que ele está escrevendo aqui não é uma coisa que é jogada ao léu, é uma suposição qualquer, né? Jogada ao léu, jogada aí de qualquer jeito para as pessoas. Não, não é não. É uma coisa que é deduzida através da observação, ou seja, é uma ciência. A observação deduz as leis e as leis acabam levando ao conhecimento de como se processa o fenômeno. Aqui... Esse capítulo que você acabou de concluir, né, falando não só do sonambulismo, do êxtase, ele comprova uma questão muito sensível, né? Muito sensível àqueles que se dispõem a acreditar de fato na vida espiritual, né? Como nós percebemos aí, aqui estão as provas, e não só essas, aqui estão algumas das provas da existência do mundo espiritual, como nós vemos na emancipação da alma, como nós vemos nas evocações, nas manifestações dos espíritos, né, através dos médiuns, ou seja, são uma série inesgotáveis de provas, de comprovações da existência desse mundo espiritual. E eu pergunto o seguinte, só para um reflexo nosso ao final desse capítulo aqui: como pode a ciência, os materialistas, os inimigos do espiritismo, seja lá como podemos chamar, não crerem e não compreenderem e não aceitarem a existência disso? É difícil, né, Luiz? É difícil de entendermos isso, porque é mais ou menos como você vê a bola dentro da rede, saber que ela passou aquela linha, que foi feito o gol, e o sujeito está dizendo que não, que a bola não passou, que não tem rede, que não tem gol. O ser humano, na realidade, ele está muito aquém da sua própria realidade. Muito aquém. Ele não se entende. Ele mesmo não se entende. Ele fica perguntando, inclusive os filósofos são unânimes em fazer esse tipo de pergunta, né? Quem sou, de onde venho e para onde vou? Ele não sabe quem é. Ele não sabe de onde vem, se é que vem de algum lugar, e nem sabe para onde vai, se é que vai para algum lugar. Porque essa é a pergunta do materialista. O materialista não se conforma com o fato das pessoas acreditarem em Deus, por exemplo. Não sei se você sabe, os companheiros que estão aí pela internet sabem, na Europa Ocidental, somente 13% das pessoas acreditam em Deus. 13%. Não sabia disso. 13%. Esse é o número. Né? Então, os 13%. Daí a gente vê o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Né? Nos Estados Unidos, o número não é tão próximo disso, mas também não fica muito distante, não. Não é? Sem número de religiões ali, mas o norte-americano ele se dedica muito ao trabalho. A religião fica muito em segundo plano para ele, muito em segundo plano.
né? Poucos são os povos que, como o povo brasileiro, se dedicam ao estudo, por exemplo, da doutrina espírita, ao estudo da Bíblia, ao estudo do Evangelho de Jesus. Poucos são aqueles que se dedicam, né? É lamentável isso, mas é um fato notório do mundo de hoje, né? Então, como é que tudo aquilo que a gente está estudando aqui, para muita gente, é uma bobagem, estão perdendo tempo. Vocês ficam perdendo tempo com com suposições absurdas, com coisas absurdas. O sujeito que escreveu, um professor aí, que no meados do século XIX escreveu esse monte de bobageira, esse monte de coisa absurda. Não se dedicam. Porque se o que o Espiritismo pede não é a crença. Não é que as pessoas creiam. Não. Se debrucem sobre o conhecimento. Estudem. Não é? Porque o fato de estudar uma coisa leva você a aceitá-la com propriedade ou não. Porque quando eu tinha um colega de trabalho, chamava-se Caiubi. Nós tínhamos o cantor Calbi, né? Calbi Peixoto, que era o único cantor brasileiro que cantava em russo, não sei se você sabia disso. O Calbi Peixoto, ele era um intérprete extraordinário, de uma capacidade extraordinária. E esse amigo chamava-se Caiubi, bem parecido com o nome. E o Caiubi, ele era mecânico de retilínea, que é aquelas máquinas que fazem malha, e de circular, que é aquelas máquinas que fazem a malha também de uma outra maneira, mas é malha também. E o Caiubi, ele era autodidata nessas máquinas. Ele aprendeu sozinho a consertar essas máquinas. E eram máquinas complexas. Então, quando ele estava sobre uma máquina, eu era moleque na época, quando o Caiubi estava sobre uma máquina e que ele não estava conseguindo encontrar o defeito, tinha passado um dia inteiro, às vezes, tentando encontrar o defeito, ele falou, eu preciso estudar melhor esse problema. Então, estudar é dar a devida atenção àquilo que se quer aprender. Isso é estudar. Tem muita gente que fala assim, não, já li a obra de Kardec. Pô, você leu grande porcaria que você fez. Você perdeu um sem número de detalhes que, com o estudo, você teria observado. Se você tivesse estudado, você teria observado. Sem o estudo, você não observa. Eu estou estudando a obra de Kardec faz 20 anos, me dedicando única e exclusivamente à obra de Kardec. A gente encontra os mais variados ensinamentos depois de 50 anos de estudo, que você não tinha percebido. Eles estavam ali. Então, para a gente que estuda, a gente é surpreendido com conhecimento que não observou, você imagina para aquele que nunca se debruçou sobre o conhecimento. Fica muito difícil. E depois a gente tem que contar com uma coisa chamada preconceito. Porque o cientista, quando ele é renomado, quando ele é reconhecido na sociedade como cientista e tal, a primeira coisa que ele faz é negar. Isto não é possível. Eu sou um cientista, sou um ser racional, eu não aceito aquilo que está além da racionalidade. Isso é a primeira coisa que ele fala. Da racionalidade dele, né? Daquilo que ele considera racional. Né? E isso dificulta muito para que ele possa se aproximar de uma ciência como essa, que não estuda ou que não tem as mesmas leis regendo os fenômenos que ele está habituado. As leis que regem o fenômeno da matéria é inerente à própria matéria. A matéria você não precisa observar muito. Você precisa observar, é claro, é evidente. Tem que levar para o laboratório, se dedicar ao estudo, observar com atenção, para você poder deduzir daqueles fenômenos aquilo que você está buscando. Às vezes um terceiro resultado. Assim, N pessoas conseguiram criar coisas que hoje nós usamos e não damos a menor importância. Mas são coisas extraordinárias.
Por exemplo, a lâmpada de LED, por exemplo, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Uma lâmpada de LED gasta 5%, 3% do que gastava uma lâmpada incandescente. E quando Thomas Edison, lá no início do século XIX, século XX, surpreendeu o mundo com a lâmpada incandescente, depois de ter experimentado 6.000 filamentos diferentes, ele conseguiu um que se mantivesse incandescendo sem queimar, né? O mundo ficou maravilhado com aquilo. Hoje, para nós, é uma coisa normal, natural. Lâmpada de LED custava, quando foi lançada, custava R$20, R$25 uma lâmpada, hoje custa 4. Né? Se popularizou. Então, as coisas, elas são assim. Se você se dedica a estudar, você chega ao bom resultado. Agora, se você nem se aproxima, se toma. Uma vez perguntaram a Thomas Edison, poxa, mas você experimentou 6.000 filamentos? Eu experimentei. E ainda bem que eu experimentei, porque eu consegui encontrar um que me atendeu à necessidade. Imagina se ele não tivesse sido persistente, um estudioso. Porque precisa ser muito persistente para você. E cada filamento que ele se utilizava, ele guardava um pedaço daquele filamento, ele tinha lá um arquivo dele, né, que ele guardava aqueles filamentos, para poder saber que aquele filamento não era um filamento a ser usado. Ele não podia usar aquele filamento, que aquele filamento não dava o resultado que ele queria. Né? Olha que interessante. Um sujeito realmente dedicado àquilo que ele queria. E teve gente que estava acima de Thomas Edison, que era o Tesla, Nikola Tesla. Ele estava acima de Thomas Edison, né? Em conhecimento, em capacidade. Era um médium, não sei se você sabe. Ele era um médium, Nikola Tesla era um médium, né? E ele estava muito acima no conhecimento da eletricidade. Tanto que a eletricidade alternada que nós temos hoje foi uma briga intensa entre ele e o Thomas Edison, porque o Thomas Edison queria a eletricidade contínua. E a eletricidade contínua, ela não é boa para ser usada. Tem que ser alternada. Né? Então, quer dizer, tudo isso, todo esse desenvolvimento da ciência é fruto do quê? Da observação e do estudo. Né? Se Thomas Edison fosse preconceituoso com alguma coisa, ele não teria chegado ao resultado que ele chegou. Né? Estaríamos nas escuras até hoje. Se Albert Einstein fosse preconceituoso com alguma coisa, nós não teríamos aí a lei da relatividade. E assim sucessivamente. Isso vale para tudo. Se os estudiosos da força... como é que é aquilo que é usado para curar câncer? Força atômica. Não é isso? A ação dos elétrons e dos prótons e dos elétrons. Né? Centrífuga, não? Parece que é alguma coisa assim. Né? Nesse sentido. Se não fossem aqueles estudiosos que acabaram criando uma bomba que destruiu Nagasaki e Hiroshima, né? Hiroshima primeiro, depois Nagasaki, a primeira bomba foi em Hiroshima, a segunda em Nagasaki, né? Se não fosse aqueles estudiosos, hoje nós não teríamos o tratamento do câncer como nós temos. Né? E assim sucessivamente. Isso vale para tudo. O dia em que a ciência se debruçar sobre esse conhecimento chamado doutrina espírita, ou a ciência dos espíritos, que muitos contestam como ciência, não aceitam como ciência, né? O mundo vai se surpreender. Como que o ser humano demorou tanto para chegar numa coisa tão óbvia, tão clara, tão presente na vida de todo mundo? Porque os espíritos estão presentes na vida de todos. Eles não vêm eventualmente na casa de ninguém, ou eventualmente numa igreja, ou eventualmente num centro espírita, ou eventualmente em qualquer outro lugar. Eles fazem parte da vida do ser humano. O Kardec, quando faz essa pergunta para os espíritos, ele diz, muitas vezes são eles que vos conduzem. Por quê? Porque eles influenciam o pensamento do homem. E se o homem se deixa conduzir, eles influenciam mais ainda e o conduzem de maneira
a fazer aquilo que eles desejam que ele faça, e não aquilo que ele quer fazer. Não é? E outra informação, né, do Kardec, é aquela máxima também, que eles se acotovelam junto conosco. Né? Na verdade, se acotovelam junto conosco. E eu diria para você o seguinte, não são eles que estão entre nós. Somos nós que estamos entre nós. Exatamente, é verdade. A Yara escreveu aqui radioatividade, é isso que eu queria lembrar, não estava conseguindo lembrar. É isso mesmo, Yara, obrigado, viu? Parece que a Yara está nos ouvindo. Yara, se você estiver nos ouvindo, me dá um alô aí, por favor, porque teve uma pessoa que escreveu que faltava o som. Se estiver me ouvindo, por favor, me diga aí. Mas parece que tem... É um bom sinal, né? É um bom sinal. De que o Facebook captou o áudio. Se ela falou em radioatividade agora no final, porque ela deve estar ouvindo. Exato. Mas o fato é esse, né? O fato é esse que a gente falou. Bom, nós vamos encerrar por hoje, vamos anotar o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Vamos falar exatamente isso que a gente estava falando, que a gente estava conversando até agora. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês que estão aí pela internet, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço mais uma vez desculpa pelo problema criado, né? Ela disse que está assim, tá ouvindo o som, ainda bem que ela está ouvindo, né? Então foi captado o áudio, com certeza. Foi captado. Alguma dúvida, Alexandre? Alguma dúvida, Yara? Tudo claro, Luiz. Tudo claro, tudo certo. Tá bem. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus, esse mestre querido e amoroso, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos viver e trabalhar, e desta forma dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.